Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora e astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de comportamento com auxílio da astrologia. Hoje eu peço licença para continuar no meu atrevimento, que é falar sobre as correntes da psicologia. Hoje eu quero falar sobre a psicanálise. Então, se você gostou do assunto, se ajeita aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, antes, como sempre, os recadinhos importantes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me encontrar nas outras redes, porque lá eu acabo comentando conteúdos diferentes, acabo postando outras coisas. Então, fique aí o convite para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se você quiser fazer seu mapa comigo, manda um e-mail que a gente conversa. Eu tenho uma proposta de mapa astral em 5 sessões que é muito legal. É uma viagem para dentro de você com base nos conceitos psicanalíticos, sempre baseado pela sua história, pelo seu mapa astral. Então fica aí esse convite. E também para você conhecer meus livros, Emoções e Sentimentos, que vai falar sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, e Psicopatia como Herança, que conta a história de uma família onde o personagem principal era um narcisista que não tinha a menor noção do quanto que ele se derramava sobre as outras pessoas. Tem bastante mapa astral dentro desses livros, porque o conteúdo de cada personagem acaba sendo ilustrado pelo mapa astral de cada um. Agora sim, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre a importância de conhecer um pouquinho de psicanálise para a gente lidar com a astrologia, né? Porque tanto uma quanto a outra trabalha com a interpretação de símbolos. Mas vamos dar uma mergulhada nesse assunto. Não tem como também falar da psicologia sem a gente falar sobre o pai da psicanálise, que é Freud. Ele foi um dos pensadores mais influentes lá da época dele e claro, ele é reconhecido até hoje como o pai da psicanálise, porque essa é uma abordagem que mudou assim profundamente a maneira como a gente entende a mente humana. Freud originalmente ele era neurologista e ele começou a se interessar por essas questões psicológicas quando ele começou a tratar de pacientes que tinham alguns sintomas físicos e orgânicos que não tinham uma causa aparente, como paralisias, dores sem explicações, desmaios, e na época ele denominou isso como histeria. E foi observando esses casos que ele começou a desenvolver a ideia de que existem sim alguns processos mentais que são inconscientes e que são influenciados pelas nossas dores, pelas nossas questões emocionais ocultas e acaba trazendo manifestações no comportamento que eram os sintomas daquelas pessoas. Então, um dos grandes legados dele foi justamente essa noção do inconsciente. Ele propôs que a mente humana era dividida em diferentes camadas, sendo o inconsciente a mais profunda, onde ficam lá os desejos reprimidos, as memórias dolorosas, os conflitos não resolvidos, especialmente ligados à infância, à sexualidade. Mas esses conteúdos inconscientes e reprimidos, eles não vão desaparecer se a gente não olhar para eles. Eles acabam voltando, mas de uma forma disfarçada, como sonhos, lapsos de linguagem, sintomas físicos ou algum padrão de comportamento. E foi justamente numa das obras mais famosas de Freud, que é a Interpretação dos Sonhos, que ele apresentou essa ideia do sonho como uma expressão simbólica do inconsciente. E também o desenvolvimento daquela teoria muito famosa da psique dele, que é dividida entre id, que é o instinto e o desejo, o ego, que é a razão e a mediação com a realidade, e o superego, que é a parte moral e crítica, influenciada também pelos valores sociais e pelos valores familiares. Freud ele acabou elaborando o conceito, muitos complexos, ele elaborou muitos conceitos complexos. Um deles, que é assim muito importante, é o complexo de Édipo. A questão da transferência também é um outro ponto interessante, a repressão, a importância da sexualidade no desenvolvimento psíquico. Embora muito dessas ideias tenham sido contestadas, futuramente reformuladas e ampliadas ali por diversos outros teóricos como Jung, Melanie Klein,
Jacques Lacan. A contribuição de Freud foi essencial para que a psicologia deixasse de focar apenas no comportamento que era visível e começasse também a olhar para toda a subjetividade, começasse a considerar o subjetivo do ser humano, como os afetos, como os conflitos internos. Então essa linguagem simbólica do inconsciente que se manifesta nos sonhos, nos lapsos de linguagem, né, nos sintomas, nas fantasias também, tem uma relação muito próxima quando a gente está falando de astrologia. Porque o mapa, assim como um sonho, ele não vai falar de uma linguagem literal. Ele apresenta símbolos, que são os planetas, os signos, as casas, os aspectos, e esses símbolos sugerem uma representação de qualidades psíquicas, das dinâmicas internas e talvez até possíveis padrões de experiência e de comportamento dentro daquele indivíduo. Então a astrologia, ela não vai prever um evento fixo, mas ela vai apontar imagens simbólicas que podem ser vividas assim de múltiplas maneiras, dependendo da consciência e da história de quem está vivendo aquela apresentação ali. Então, assim como na psicanálise, o símbolo não é só uma figura, né, mas ele é parte de alguma coisa muito mais profunda, de alguma coisa que não foi dita, o mapa astral também vai funcionar como um espelho simbólico da alma, refletindo tensões, refletindo potências, refletindo as complexidades todas da subjetividade de cada pessoa. Por exemplo, um Marte em aspecto com Plutão, ele pode simbolizar um conflito interno entre o desejo de controle e o medo de controlar, pulsão e repressão, que são temas muito próximos do que Freud descreveu, né, naquele embate ali de ego. Outro ponto que eu acho interessante, a Lua, ela pode indicar como que uma pessoa busca segurança emocional e muitas vezes como que ela reproduz comportamentos, né, inconscientes, herdados ali da infância, exatamente como Freud descreve na questão dos vínculos infantis e nas fixações psíquicas. A casa 4, assim como um todo, ela pode tratar muito desse tema de infância. Um Saturno ali, por exemplo, também sugere uma pessoa que teve um complexo de Édipo mal resolvido. Então, em ambos os sistemas, tanto a psicanálise quanto a astrologia, o símbolo ele não vai servir só para nomear, mas ele funciona muito mais para revelar. Ele aponta para alguma coisa que não pode ser dita diretamente, mas que pode ser sentida, que pode ser imaginada e que aos poucos pode ser trazido para a consciência. Por isso, o trabalho com símbolos em qualquer uma dessas áreas, ela vai requisitar da pessoa um talento para a escuta, para a reflexão e principalmente a abertura para vivenciar tudo aquilo. Então, do mesmo jeito que o analista ajuda um paciente a interpretar os símbolos dos seus sonhos e dos seus sintomas, um astrólogo pode ajudar a compreender os símbolos do mapa e como conduzir aquelas tendências de comportamento, aquelas ações reprimidas ou aqueles traumas inconscientes. E é nesse sentido que psicanálise e astrologia podem dialogar profundamente, porque ambas reconhecem que o ser humano ele é recheado de questões inconscientes e que a linguagem simbólica é uma das melhores formas de expressar, de acessar e até de transformar essas forças todas. Certo, pessoas? É isso. Até o próximo. Tchau!